Agora eu tenho a honra de receber um querido amigo que escreveu um livro lindíssimo. A gente sabe que a Bíblia deve ser o nosso livro guia, né? Mas, gente, eu entendo que tem muita gente que tem dificuldade de entender, de traduzir aquilo que está escrito ali. E é muito bom quando alguém que, lendo a palavra de Deus, recebe inspiração para escrever e nos ajudar a tirar lições sábias, inclusive para ter sucesso na vida, viu? E para falar sobre esse assunto, recebo ele que já está aqui, meu amigo, olha lá. Vamos receber César Romão com muita alegria e respeito, porque esse cara é um dos maiores palestrantes do Brasil. Querido. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui. Deixa eu ver esse livro maravilhoso, quero te dar parabéns por ele. Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Reflexões e pensamentos que guiarão você para uma vida bem-sucedida. Quando... esse é meu, obrigada. Olha, com a dedicatória e tudo. Eu tenho que fazer minha dedicatória para te deixar o meu também. Quando você fala de vida bem-sucedida, César Romão, você fala em aspectos, inclusive, profissionais e financeiros? Cláudia, primeiro, prazer imenso estar aqui, podendo falar desse recente lançamento, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Este livro, ele tem 60 temas bíblicos, todos escritos com 1.800 caracteres. Isso significa que você vai poder ler o livro, cada capítulo, em 3 minutinhos só. Olha que beleza. 3 minutinhos, né? Esse livro, ele fala sobre o seguinte, um contextual geral respondendo a sua questão. O sucesso, ele é muito americanizado, né? O mundo está com aquela história de tem que ter o helicóptero, tem que ter o avião, tem que ter o barco, tem que ter a casa na montanha, tem que ter a casa na praia, tem que ter a casa em Miami e aí você tem sucesso. E na realidade o sucesso, ele é uma convergência de 5 forças existenciais nossas. Se a gente conseguir equilibrar essas 5 forças existenciais, mesmo que você não queira, você terá sucesso. Quais são essas 5 forças existenciais? Família, crença, trabalho, amizades e saúde. Escreva esses 5 itens, faz um quadro na sua casa e todo dia você dá uma olhadinha. Se você fraquejar em um desses 5 pontos, você derruba os outros. Você pode ter conquistado um êxito financeiro espetacular, mas você não cuidou da sua saúde. Então, do que valeu? Nada. E assim por diante. Um derruba o outro. Se você mantiver o equilíbrio desses 5 pontos existenciais, mesmo que você não queira, você vai acordar e vai ter sucesso. E sabe que ouvindo você falar, agora eu estou mais cheia de gratidão ainda, porque eu me considero uma pessoa de muito sucesso, graças a Deus. Como é bom, né, chegar aos 52 anos e olhar e falar assim, puxa, tá equilibrada. Vida, de novo, você falou, vida familiar, saúde, amigos... E o trabalho. São 5. Vamos lá. Família, crença, faltou a crença no que você... Família, crença, amigos... Trabalho e saúde. Maravilhoso. É isso. E esse livro, você falou muito bem. Às vezes a gente pensa em ler a Bíblia e fala, nossa, mas a Bíblia é um pouco maçante. Qual foi o meu trabalho? O meu trabalho foi escolher 60 ensinamentos bíblicos, transformá-los numa literatura contemporânea. O que é isso? Significa que qualquer pessoa que ler vai entender a lição. Por exemplo, Deus nos pede coisas difíceis para nos conceder o impossível. Então, nesse capítulo eu falo de Abraão e Isaque, o sacrifício do pai, né? Tendo que sacrificar o filho. Então, toda vez que Deus pedir alguma coisa difícil para você, Ele está te preparando para receber o impossível. Abraão aceita o desafio, vai para cumprir o desafio, aquela dificuldade, não é fácil, né? E de repente ele herda a nação. Quer dizer, toda a Bíblia, ela tem um significado que eu, neste livro, esse livro faz parte de uma série, eu pretendo fazer o volume 1, 2, 3, 4, porque se tem um livro que eu gostaria de ter escrito é a Bíblia, mas já escreveram, né? Então eu não tenho como. Aí você tem, por exemplo, a passagem do caminho de Emaús.
numa leitura contemporânea. Então, 2 peregrinos caminhavam pelo caminho de Emaús, fugindo da caça aos seguidores de Jesus. E no caminho, durante 12 quilômetros, porque essa cidade ficava a 12 quilômetros, eles iam reclamando. Nesse momento entrou um 3º peregrino entre eles e ficou questionando. E eles foram caminhando 12 quilômetros, sendo questionados por esse peregrino. E quando chegaram a Emaús, um deles convidou esse 3º peregrino a estar à mesa com eles. O 3º peregrino sentou-se, tirou o capuz, partiu o pão e desapareceu. Era Jesus. Olha que coisa interessante. Os caras andaram 12 quilômetros com Jesus entre eles e não perceberam. E isso é muito simples, acontece na nossa vida. Por que nós não percebemos? Porque nós reclamamos. Eles andaram 12 quilômetros reclamando a ausência de Jesus e Jesus estava entre eles. Então, anota aí, não reclame. Toda vez que você reclama, você perde a percepção das coisas boas que estão acontecendo ao seu redor. Isso é maravilhoso que você está falando para a gente. Perfeito. Nós temos aí também a questão da multiplicação, você falou aqui, a gente começou falando do sucesso, mas como é que a gente multiplica? Olha que coisa interessante. Cristo ficou chateado pelo sepultamento de João Batista e se retira, só que ele não percebe que ele está sendo seguido. Então, de repente, tem ali uma multidão em torno dele, e um dos discípulos fala: mestre, nós não temos alimento para esse povo todo aí. Aí ele pergunta: o que temos? 5 pães e 2 peixes. E aí ele faz a multiplicação. Olha que interessante a questão, né? O que temos? Veja, você só pode multiplicar algo na sua vida se você doar algo, se você tiver algo. Então você fala assim: ah, mas Deus não está olhando para mim. Mas você está olhando para Ele. Como é que Ele vai multiplicar? Você precisa ter fé, você precisa ter a sua mente, o seu coração ligado em Deus, senão Ele não consegue multiplicar nada para você. Ele só multiplica aquilo que você já tem. Olha, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso é o livro, eu indico a leitura. Esse é realmente um caminho aí que pode te ajudar muito a ser mais feliz. César Romão, meus parabéns, que obra linda. Melhor que hoje, melhor hoje do que ontem. Com toda certeza. E eu te convido para voltar, para a gente conversar mais sobre o livro, querido, tá bom? Será um imenso prazer. Esse livro está disponível em todas as livrarias do Brasil. Ao longo da carreira foram 25 livros, estão em mais de 50 países hoje. E siga Romão, _César, porque lá tem mais informações. Muito obrigada e até a próxima. Tudo de bom. Leva um beijo para a família toda, tá? Obrigado. E você vem aqui comigo.